Amanhã, o Ministério Público vai apurar uma possível prática de homofobia praticada pelo líder religioso André Valadão durante uma transmissão de culto pelo YouTube. Agora, olha só essa situação absurda. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Olá, meus inscritos e seguidores. Tudo bem com vocês? Aqui Ezequiel Cordeiro. De novo aqui para comentar sobre uma notícia que está repercutindo nas redes sociais. Vejam, pastor bolsonarista André Valadão diz que evangélicos deveriam matar LGBTs. Ministério Público Federal investiga Valadão após pastor incitar crime contra LGBTs. Matava tudo. Hoje os pastores devem tomar muito cuidado com o que pregam nos púlpitos. Hoje está muito complicado pregar sobre alguns textos da Bíblia que citam homossexuais e o pecado de Sodoma e Gomorra. Hoje os pregadores têm que evitar pregar textos como o de Levíticos 18:22, que afirma especificamente: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável. 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde Paulo fala que homossexualidade é pecado. Nessa nova ordem mundial, também não se deve pregar Romanos 1, 26, 27 e outros textos ainda. Hoje tem muitos ativistas dizendo que é preciso reescrever a Bíblia. Em um comentário no Instagram, a apresentadora Xuxa Meneghel sugeriu reescrever a Bíblia. Tudo começou depois que ela viu um vídeo do líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia, pregar que homossexuais, adúlteros, idólatras não entrarão no reino dos céus. Isso se chama hipocrisia, escreveu Xuxa. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar gente. Está na hora de reescrever a Bíblia, disse ela. Se você não sabe, hoje já estão reescrevendo a Bíblia. Já criaram a Bíblia gay e está sendo usada nas igrejas evangélicas inclusivas. Na Bíblia gay, esses textos estão assim: Levíticos 18, 22, não deitarás com outro homem, como se fosse mulher. Só que eles acrescentaram, no templo de Moloque. A Bíblia gay alterou esses trechos para dizer que o sexo entre dois homens só é errado se acontecesse no templo de Moloque, um deus pagão. O texto de Coríntios 6, 9, 10, que diz que nem impuros, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões entrarão no reino dos céus, foi alterado e tem uma explicação. Efeminado seria a tradução errada de Malacói, que significa preguiçoso. Em sodomitas teria havido um erro de tradução. Sodomita significa homem com muitas camas. Promíscuo, não homossexual. No total, 8 passagens sofreram alterações na Bíblia gay. Rebatendo as críticas, o autor da Bíblia gay, King James, afirmou: você não pode escolher sua orientação sexual, mas pode escolher Jesus, e agora pode escolher a sua Bíblia também. Voltando ao pastor André Valadão, que está sendo investigado pelo Ministério Público por incitar crime contra LGBTs, será que o pastor falou mesmo que mataria todos de novo? Será que o pastor reiteradamente prega violência e intolerância contra homossexuais? Me parece que todos os jornais estão equivocados ou não entenderam bem o que o pastor falou. Ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, grandes mídias já noticiando
uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento do que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar, Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento agora há pouco por 3 deputados. Um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui, chamou minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém, em pleno século XXI, falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças. Dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais? O Fidel Castro, que falou para a Folha de São Paulo que matava e perseguia homossexuais em Cuba. Estão querendo dizer que uma ministração tirada aí completamente um trecho fora de contexto, dizer que o pastor queria matar homossexuais. Espera aí, vocês estão querendo dizer isso como se vocês fossem os defensores, os amorosos da democracia. Tomem vergonha na cara. Vocês mataram os nossos irmãos, vocês mataram os cristãos. Holodomor comunista, lá na Ucrânia, o seu partido ostenta uma foice de martelo e agora quer colocar como se nós cristãos estivéssemos incitando ódio. Combater o pecado não quer dizer incitação ao ódio. Dizer que nós não queremos que o homossexualismo continue como uma prática belo e moral, isso é direito nosso. Eu digo, homossexualidade é pecado. Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil: ignorem a Bíblia. Pode gritar o quanto que você quiser, pode gritar o quanto que você quiser. Parabéns, pastor André Valadão e toda a igreja evangélica cristã do Brasil. Nós vamos... Aproveita e assista agora outros vídeos interessantes que postei aqui no canal. E até um próximo vídeo.